O fato é que, então, conforme já agendado desde ontem, a gente quer saber da Prefeitura, afinal de contas, em que pé que a situação está aí na Prefeitura Municipal William de Caetano, secretário de Administração. Bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Dalberto, bom dia a todos que nos ouvem. O processo da estação ferroviária, só para quem está nos ouvindo entender, né? Ele deu início há muitos anos, né? Você tem ofício até do prefeito Jaime Gimenez solicitando aquele espaço. Foi. Depois entra o prefeito Chico Dumont. Eu me lembro que aí inclusive foi o Ademir, que na época foi pesquisar o assunto no governo federal. O Ademir levantou todo um histórico, né? E aí eu junto com ele, nós fomos juntos para Brasília e caçamos lá dentro de Brasília onde era a inventariança, né? Que é onde estava parado todo esse patrimônio da antiga rede ferroviária federal, né? Que hoje a estação faz parte desse patrimônio, né? E nesse momento a coisa começou a andar, né? Então começou a andar, apresentamos toda a documentação naquele momento, nos reunimos, e isso foi depois para a superintendência em São Paulo. Tivemos várias reuniões lá, até que Matão recebeu a posse, né, daquele espaço, daquele prédio, daquela área do pátio, em torno de 6 mil metros quadrados. Naquele momento, isso já era no final do governo Chico Dumont, nós já tínhamos feito um planejamento de buscar esses recursos no FIDE. Até tem uma entrevista, né, que você citou o Rogério Bordignon, né, uma entrevista nossa naquele momento, falávamos disso e tal. E o que foi legal é que o governo que se seguiu, que foi o governo do prefeito Edinardo, continuou com isso, né? Então eles pegaram esse processo todo, não mudaram o projeto, só mudaram algumas coisinhas. Esse projeto que eu falo assim, a destinação, né? Fizeram alguns ajustes e conseguiram esse convênio no FIDE. No final de 2020, foi feita a primeira tentativa de licitação pelo ex-governo, né, pelo governo que se terminou, e não teve nenhum tipo de interessados, né? A prefeitura, quando nós assumimos em janeiro, nós demos sequência nesse processo, para não ter, assim, perca, a gente não mudou o traçado do desenho, né? Aquilo que tinha sido apresentado para o FIDE e que se tornou um convênio, porém, deixa bem registrado, não veio nenhum centavo, certo? Não teve nenhum dinheiro depositado em conta da prefeitura, apenas firmou o convênio. Nós fomos entender o porquê que não veio nenhum interessado, né? O setor de engenharia da prefeitura analisou todo o projeto e encontrou várias falhas no cálculo do projeto. Então, um projeto de R$800 mil foi para casa de R$2 milhões. O mesmo projeto, apenas os engenheiros calcularam quanto que ia exatamente em cada área, né? Então, por exemplo, os banheiros, estava orçado um valor de R$19 mil. Só que tinha que refazer toda a estrutura do banheiro e que ficou muito mais que isso. E assim outras estruturas elétricas, hidráulicas, enfim, toda a estrutura. Quando apresentamos isso para o FIDE fez toda uma análise de reprogramação do projeto para dar sequência, ou seja, para autorizar nós a darmos sequência na licitação e posteriormente enviar o recurso dele. Lembrando que essa diferença de recurso entre o que foi acordado inicialmente e o que realmente o FIDE não iria desembolsar, ele continuaria desembolsando os R$850 mil orçados e todo o restante seria da Prefeitura de Matão como contrapartida. E é nessa fase, Daércio, que nós nos encontramos. Então tá a engenharia do FIDE, que é do governo do estado, com a engenharia da prefeitura, debatendo essas mudanças de preço, porque como tem um aumento substancial no valor, tem que entender por que e de onde veio. E aí a questão os preços, o valor, ele é tabelado. Existem tabelas do governo estadual e federal que são obrigatórios o uso, então não é a prefeitura que inventa um valor ou que orça um valor, existe uma tabela de preço que é a SINAP, o DR e o FDE, né, e a CDHU, são tabelas oficiais, qualquer um pode pegar lá na internet, tem lá o preço dos insumos, dos materiais, e o que estava errado era, na verdade, os quantitativos ou serviços que foram colocados como verbas. Por exemplo, toda a estrutura de elétrica que tinha que ser feita lá naquele espaço, tá? Todo aquele espaço lá de 6 mil metros quadrados, os 2 barracões, né? A estação mais o barracão e o entorno. Não estava assim, não tinha um engenheiro elétrico, tinha feito um projeto e falava, vai 10 lâmpadas, 20 metros de fio, não tinha uma verba reservada, tipo, R$5 mil para fazer elétrica, obviamente subestimado, né? Não tinha um projeto detalhado. E tudo isso foi feito,
E agora, a fase que está é essa conclusão com o Estado, para ele dar o aceite nesse projeto e dar sequência, né? Bom, lembrando que o convênio está firmado, porém ainda não veio recursos dele, né? Deixa eu passar aqui para você o que na verdade o Rogério queria dizer a respeito, que implica inclusive uma pergunta que você pode responder. Só lembrar que ele acrescentou depois que ele não está mais nesse grupo, desde aquela foto que nós mostramos, que foi o abraço à estação ferroviária, que ele foi um ato, e isso ocorreu antes da aprovação do projeto pelo FID. Ele se acredita que o abraço, portanto, foi a saída, desde 2019 que eu não estou no grupo, mas o assunto interessa a ele de tal modo que ele fez a seguinte questão. Que bom que a Prefeitura faz colocações a respeito. O grande ponto é saber se as respostas referentes ao novo projeto de revitalização foram dadas ao FID. Fizeram um novo projeto depois que houve deserto na licitação e responderam ao FID. Por sua vez, o FID questionou alguns pontos desse novo projeto. O ponto é, responderam ao FID? Se não, por que ainda não responderam? Esta parte é muito pertinente ao setor de obras, que estaria demorando muito, segundo ele acha, a sua observação. Entende? É bem essa fase que eu acabei de explicar, né? Ele sintetizou tudo, né? Então, assim, foi feita uma licitação lá em 2020. Não veio ninguém interessado, foi ver tecnicamente por quê, né? Descobriu essas falhas, vamos dizer, no projeto, que foi complementado. O FID fez um tempo de análise e pediu para a Prefeitura, tipo assim, Prefeitura, aqui, inicialmente, estava projetado um valor X, agora é outro. Ou aqui estava projetado fazer uma iluminação de um jeito, agora está outro. Enfim, são pontos assim de engenharia, né? Então quem está respondendo não é nem nós, secretários, diretores, são engenheiros, porque é pergunta bem técnica mesmo, né? Mostrando de onde veio, para onde foi, e é essa fase que está. O que a gente tem assim como meta e está no nosso plano é realmente revitalizar aquele espaço, né? Como eu disse, além do apelo da sociedade, é um local bem privilegiado, né? Praticamente no centro da cidade. Nós estamos investindo em dispositivos de cultura para ter espaços, né, culturais, para ter essa apropriação da população, da comunidade, tanto dos artistas quanto da população que vai assistir, né, espetáculos ou mesmo interações, residências culturais, né. Então, assim, como existe uma contrapartida do município, a nossa meta é, caso não venha esse convênio, ou ele enrosque com o FID e não saia, usaríamos a contrapartida reservada para fazer a reforma, ou mesmo iniciar essa reforma, ou se não, mudar o projeto, fazer algo mais simplificado, mas que deixe aquele local para uso, né, que possa ser utilizado. Então, assim, o projeto completo tem até um museu de imagem, de som, com equipamentos multimídia, né, enfim, pode-se fazer alguns ajustes, mas, enfim, faz o espaço ficar usual e depois vai complementando, né? Bom, mas isso depende muito da resposta do FID, que está por vir ainda. E aí, com essas portas todas aí que nós temos abertas aí no governo do estado, não é esse um bom momento para desembuchar isso logo não? Porque depois eu não sei quem é que vem depois. Sabe, o Brasil é problemático porque ele é pensado realmente só para 4 anos. Eu vou explicar por quê para vocês. Porque entra um governo que gosta mais de uma coisa, gosta menos de outra. Aí você tem que aproveitar, às vezes, quando você tem um assunto lá que quem manda lá gosta desse assunto, vamos aproveitar agora. Porque é assim o negócio, entendeu? Infelizmente, as coisas são pensadas só para uma temporadazinha. Não se pensa um país como sabe, vamos fazer um trabalho aqui para a geração dos nossos filhos, por 30 anos pelo menos, e depois nossos filhos pegam essa bandeira lá na frente e toca por mais 30. Não, aqui você pensa desse jeito. O negócio é mandato por mandato, infelizmente, desse país, né? Então, se você tem um momento em que Matão tem conseguido aí uns acessos mais facilitados, você sabe do que é que eu estou falando, e de quais pessoas que poderiam ajudar, e se está tão dependente assim do governo do estado, não é agora que a gente tem que dar o pontapé não, mas dar bater o pênalti. O chute pra gol? Não é agora que nós temos um Cássio no gol. Entendeu? Tem que aproveitar agora. Inclusive, Dércio, nós aproveitamos essa relação próxima
o processo está andando lá dentro. Eu estou me referindo, antes que desculpe, eu preciso fazer isso, viu, William? Claro. Eu só vou interrompê-lo porque eu tenho que fazer isso. Sob pena de alguém achar que eu estou me referindo a matonenses que conseguem para a gente um trâmite técnico. Não estou falando de campanha política, porque senão já alguém vem. Isso é propaganda antecipada. Não, eu estou me referindo a trâmites técnicos que no momento conseguem, tem facilitadores, pessoas que podem tornar mais célere isso. Eu estou falando... Eu tive que te interromper, porque hoje em dia, para você falar de alguma coisa, tem que tomar 1000 cuidados com as preciosidades das pessoas, sim, né? Sim. Então... Bem lembrado, Décio. Bem lembrado, até assim, para que o povo entenda, né? A gente não pode citar, nesse período eleitoral, nós não podemos citar nomes de ninguém, nós não podemos tomar muitos cuidados. Como se a vida parasse, né? Mas a vida continua. Isso. E tecnicamente os engenheiros, essa área toda não tem nada a ver com um voto aí. É deles que é desse trâmite que eu estou falando. Não tem como agora isto feito, corrigido e tendo cuidado com os preciosos. Então agora vamos lá. Não tem como, nesse momento, então, tornar as coisas mais céleres lá, no que depende de lá? Então, já foi colocado à disposição isso. Então, assim, a gente já está com os responsáveis técnicos, né, a parte técnica responsável. Já estamos nesse diálogo direto, telefone, meio que direto com eles. É que realmente, assim, ponto a ponto são, tipo, 400 itens, né? E ele está andando, está rodando, com certeza nós vamos conseguir essa liberação. É intenção do governo fazer esse projeto, né? Não está fora. Às vezes as pessoas pensam que não está na intenção do governo, sim. E já foi feita essa ponte, né? E, como eu disse, o convênio já foi firmado, né? A gente só está agora nesses ajustes técnicos para poder estar. Realmente demora-se mais do que a gente tinha planejado, obviamente, né? Mas eu tenho certeza absoluta que ainda nesse governo a gente vai ter esse prédio, esse espaço liberado para o uso para a população. É do gosto do prefeito que isso seja feito? Voltou aquilo que eu falei. A gente tem que pensar, infelizmente, o Brasil em cima de mandatos. Então, por isso que eu fiz a pergunta, é do gosto do prefeito? Porque se for, a coisa rola. Quando você quer, a coisa acontece. Porque pode ser que depois, não sei quem vem suceder, talvez não goste muito de cultura. Não dá bola para isso. E aí vai ficar enrolado outra vez. Se for do gosto dele, então a gente vai ficar na esperança também. Tá? Então, se pode ser que role agora. O Brasil é bem desse jeito, né? Quando eles querem... Vocês estão vendo aí no noticiário. Quando quer, você remove montanha, tira a montanha da frente. Mas por que quer? Porque quando a gente não quer, não rola nada. E aí vem a minha pergunta depois, em decorrência dessa questão de valores. Você, meu caro William Caetano, secretário de administração, tem todo o conhecimento de gastos, licitações, de tudo isso que envolve obras e tudo mais. Eu vou perguntar e eu vou esperar a mesma franqueza que você sempre usou para responder toda e qualquer pergunta. É o seguinte, o cidadão, ele passa diante de uma obra e vê uma placa lá. Sei lá. Está lá dizendo o que é que está sendo feito no lugar. Dos governos. Eu estou falando de um modo geral. E aí, como a lei obriga, tem um valor que vai ser gasto lá no placar, lá na placa. Toda vez que eu olho os valores de uma obra, eu falo... Olha, é um palpite, porque eu não entendo disso, mas se fosse eu construindo para mim, com a metade desse dinheiro eu faria. A sensação que a gente tem, não é que eu conseguiria, hein? Mas a sensação que o cidadão tem é que a verba pública custa muito caro, que daria para fazer por menos. Você que além de ser um cidadão, também atua no setor público, por que obra pública é tão caro assim para fazer isso aí na estação lá, que muitos olhariam, louco, rapaz, com 900 mil reais a gente faria isso aqui, nós mesmos? É claro que é palpite de leigo, mas... Ao mesmo tempo, os valores que são, às vezes, elencados lá, tecnicamente, nos projetos, parecem caros demais, William. Isso, realmente, às vezes, tem essa... Eu já ouvi isso de várias pessoas, né? E eu faço essa análise já desde 2010, 12, mais ou menos, 10, 11, eu faço essas análises. Você tem hoje uma obrigatoriedade, inclusive a nova lei de licitações, a 14
33, ela estabelece a obrigatoriedade de usar como parâmetro de preço as tabelas oficiais do Estado ou do governo federal. Então, o município ele fica amarrado nessas tabelas. Então, por exemplo, se você faz um orçamento numa construtora, custa X mil reais para fazer essa obra, eu não posso usar um orçamento. Eu tenho que ter um engenheiro, né? Todos os projetos são assinados por engenheiro, não pode ser assinado por secretário, diretor, prefeito, nenhum. Ele faz a tabela de preço quantitativo, então, por exemplo, quanto vai de tijolo, de fio, de luz, enfim, faz todo o quantitativo e os preços desse quantitativo são pegos nessas tabelas oficiais. Então, na tabela oficial, se você entrar no site da Caixa, colocar lá Sinap, você vai ver que tem uma tabela que sai a cada 2 meses, de preços médios, né? Eles fazem uma pesquisa de preço no mercado e coloca ali naquela tabela. Então, o que acontece? O que está tendo ali de preço reflete o mercado segundo, né, os institutos de pesquisa. E aí, mas só que isso é uma pesquisa feita a nível de estado, né? Às vezes regionalmente pode ter alguma diminuição de preço. Então, nós somos obrigados a usar essas tabelas que são feitas, balizadas em pesquisa de mercado, por instituições, né, que são famosas, assim, com reputação. Porém, o que acontece que às vezes algumas obras acabam saindo fora? O pessoal tem o BDI, né, que é uma bonificação que você paga os impostos. Então, quem paga os impostos referentes àquela construção é o poder público, quem está contratando, e assim por diante, né? Mas, assim, Darcy, você vê que às vezes há licitações que nós iniciamos os projetos com um valor X determinado, e na hora que licita cai 30%, 40% no valor, porque aí vai para a concorrência regional, né? Mas, assim, até para todos entenderem, é essa mecânica que faz. O engenheiro faz o projeto, quantifica, e o preço ele pega das tabelas oficiais do Estado. William, bom dia, Adalberto. Atendendo aqui a pergunta do ouvinte, nós sabemos que não é dessa maneira, mas o ouvinte tem dúvida, eu gostaria que você esclarecesse, se possível. Ele pergunta, claro. A verba de 848 mil liberada pelo Estado, mas 48 mil da Prefeitura, essa verba não poderia dar início nessas obras? Adalberto, só para responder o ouvinte, como eu falei no início da entrevista, não foi liberado nenhum centavo. Apenas foi feito o convênio. Desde a assinatura do convênio pelo ex-prefeito Linardo até o atual momento, nunca foi transferido nenhum centavo para a Prefeitura de Matão. Não existe esses 849 mil no caixa da Prefeitura. O que existe é o convênio. Como que funciona? Depois de licitada a obra, o ICE manda essa licitação para o Estado avalia, fala, está ok, aí ele manda o recurso. Então, não existe esse recurso na Prefeitura. E você, como é um convênio, você não pode executar a obra sem ordem do conveniente, ou seja, do Estado. O Estado tem que autorizar ou iniciar. Mesmo que esse dinheiro estivesse em caixa, sem o projeto estar aprovado por eles, nós não poderíamos fazer nada. Mas, repito, deixo bem claro aqui para todos que quiserem saber. Nunca veio nenhum centavo desse convênio. Por isso que eu comentei há pouco que, como há o nosso interesse, caso esse convênio morra, não vá para frente ou enrole mais, né, porque ele não acabou, ainda está nesse debate, então não tem como a gente encerrar isso, né? Nós podemos usar o que está aportado como contrapartida, que no caso não é mais 49 mil, é um valor maior agora, para poder fazer uma adaptação, uma mudança, aí sim mudar o projeto, porque aí seria um recurso próprio do município, e, vamos dizer, urbanizar aquela área, resolver aquela área, revitalizar aquela área e colocar a uso, né? Mas, repito, não chegou nenhum centavo desse convênio até hoje. Legal, bem explicado. E agora mais uma outra pergunta, tá? Todo mundo quando fala da estação ferroviária lembra só naquele barracão onde vendia passagem antigamente. Não é só isso, tem todo em torno e existem outros barracões também? São 6 mil metros quadrados de área, né? Um barracão mais a antiga estação, né? Então tem o pátio, o barracão e a antiga estação. Tá certo. William, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez com o Departamento de Jornalismo. Uma boa quinta-feira, um abraço. Obrigado, Adalberto, obrigado, Daércio, obrigado à equipe. E qualquer dúvida é só dar um toque.